Saudação, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesta mensagem eu gostaria de abordar o assunto referente à nossa expectativa esperando a volta de Jesus. E para contextualizar, eu convido a nós abrirmos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 24, onde leremos os versículos 42 ao 46, que nos diz: Fiquem atentos, pois não sabem a que momento o Senhor vai chegar, mas reflitam sobre isso. Se o pai de família soubesse em qual turno da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Portanto, estejam preparados também, pois o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não esperam. Quem então é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou como governante de sua casa para dar sustento na hora certa? Feliz é aquele servo que, quando o Senhor chegar, encontrar servindo assim. Amados, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus Cristo voltará. A palavra de Deus não nos revela quando se dará este grande acontecimento. Logo, é indispensável estarmos preparados para aquele grande dia que tanto desejamos. Portanto, precisamos viver em santidade, pois Jesus poderá voltar a qualquer momento. Você está preparado? Infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do nosso Salvador. Estes são descuidados, adormecidos, assim como as virgens loucas da parábola de Mateus 25, muitos estão sem o azeite na lamparina, que representa o Espírito Santo em nossa vida. Outros também negligenciam o testemunho cristão e acabam por escandalizar o Evangelho. No entanto, a volta de Jesus será repentina. A surpresa é o fator predominante. Por isso, a santificação é o requisito fundamental para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Em sua volta, desta forma, nós vemos o apóstolo Paulo que nos alerta a respeito da santificação, quando ele diz em Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, que nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada dia que se passa, devemos viver com fé e cautela. Jesus, ele instruiu os seus discípulos a serem vigilantes, quando ele diz em Mateus 24, verso 42, dizendo: Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Amigos, já que nós não temos o conhecimento da data, da hora e do dia da segunda vinda de Jesus, devemos manter uma conduta íntegra em nosso cotidiano. Devemos aguardar o retorno de Jesus Cristo com santidade e manter os nossos corações repletos de fé. Também é importante desejarmos em nosso coração o retorno iminente de Jesus Cristo, assim como os fiéis de Tessalônica, pois eles ficaram tão convictos e desejosos diante da mensagem que os missionários
pregaram sobre a segunda vinda de Cristo, acreditando que ela aconteceria naquela época, enquanto eles ainda estivessem vivos. É imprescindível, amados, estarmos cheios do Espírito Santo. Vejamos o que Jesus nos ensina na parábola das 10 virgens, registrada em Mateus 25, para nos mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com esta parábola, também nós aprenderemos que a cada um de nós somos responsáveis por nossas ações diante de Deus e por sua condição espiritual. As 5 virgens prudentes, elas representam os crentes fiéis que esperam a vinda de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite, amigo, representa a presença e comunhão do Espírito Santo em nossa vida. Já as 5 virgens loucas e imprudentes, elas tinham azeite, mas era pouco em suas lâmpadas e logo se apagariam. As loucas, elas representam os crentes descuidados quanto à vinda de Jesus, que aqui representa o noivo, e que permite que a chama do Espírito Santo se apague em sua vida. Em Mateus 25, o verso 10 nos diz: "E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta." Amigos, sem a presença do Espírito Santo, é impossível nós cristãos esperarmos a vinda de Jesus de forma santa. Amigos, nós estamos diante do relógio do tempo de Deus, contemplando os ponteiros, apontando os minutos finais de Deus para vir buscar os santos na terra. E, portanto, é importantíssimo estarmos com nossa vida em santidade e em amor, pois ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. O apóstolo Pedro, ele nos fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 16, que ele nos diz: "Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam pessoas sóbrias e coloque toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância." O versículo 15: "Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santos." Amigos, sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. A santidade é uma condição indispensável a quem se diz crente e deseja ir para o céu ao encontro do Senhor Jesus. Que jamais venhamos a amar a prática do pecado, pois Jesus, ele está às portas. O que identifica um cristão que vive uma vida santa? Amigo, o que identifica uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor generoso. Jesus, ele nos diz em João capítulo 13, os versos 34 e 35, que nos diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos então conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amigos, saiba que é o amor que identifica se somos ou não um cristão. Quem não ama seu irmão não experimentou novo nascimento. Logo, este precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo, como está registrado em 1 João capítulo 2, o verso 9. Irmãos, nós devemos aguardar com fé e atenção a volta do Senhor. Não podemos ignorar a vinda de Jesus. Em um ensinamento sobre o seu retorno, em Mateus 24, verso 45, onde Jesus Cristo, ele nos fala de uma parábola acerca de um servo fiel e prudente e de um servo negligente e preguiçoso. Quem é este servo negligente? Jesus mostra que é aquele que diz: meu Senhor demora em vir. Amigos, essa pessoa então, ela começa a viver de uma forma negligente, desatenta, maltratando os seus companheiros e completamente alheia à volta do seu Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo como este servo negligente e preguiçoso da parábola. Porém, a estes diz o Senhor em Mateus capítulo 24, os versos 50 e 51, que diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, nestes tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos que estão brincando de ser crentes, ignorando a iminente vinda do Senhor e agindo como mau servo. Amigo, viva com responsabilidade, siga o exemplo do servo fiel e prudente e jamais negligencie a obra de Deus e nem se embarace com as coisas deste mundo. Não permita que nada e ninguém lhe afaste da presença de Deus, pois nada neste mundo é mais importante que o seu relacionamento com Jesus Cristo. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores, como diz a Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, os versos 3 ao 4, que nos diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas zombadoras, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram, todas estas coisas permanecem desde o princípio da criação. Amigos, o apóstolo Pedro, ele dá uma resposta a esse ensinamento bíblico, indicando a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, quando ele diz em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 8, dizendo: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amigos, sabemos de que assim como diversas pessoas, também há teólogos contemporâneos nos nossos dias que afirmam que a volta de Jesus é apenas uma ilusão. Cuidado, pois tal postura é uma zombaria
diante desta verdade bíblica, pois o dia do amanhã não nos pertence, amigo, mas a Deus. Amados, ter uma vida irrepreensível, isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus Cristo, mediante a nossa fé nele. Temos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, ele não dava lugar à repreensão, à censura ou à crítica pertinente. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência, registrada em Atos dos Apóstolos 23, versículo 1. Amigos, no capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes a serem também irrepreensíveis quando ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Não é somente, amados, o nosso corpo físico, visível, que deve ser conservado puro, mas também o nosso espírito e a nossa alma, as partes invisíveis, também devem ser conservadas, corretas diante do Senhor. Infelizmente, há crentes que são como os sepulcros caiados, pois em seu interior, em sua alma e espírito, há somente podridão e maus pensamentos. Estes são pessoas arrogantes, invejosas, amargurados, cheios de ódios. Amigos, sejamos santos em todo o nosso ser, pois em breve Jesus voltará. Atualmente, muitos cristãos estão se aproveitando da liberdade cristã para dar ocasião à sua carne. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos, onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, pois não crescem na graça e no conhecimento. Não se esqueça, amigo, de que em breve Jesus virá, e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus de amor, ele também é um fogo consumidor, registrado em Hebreus 12, versículo 29. Amigos, nós como crentes, nós precisamos dar bons frutos até a vinda de Jesus. Sabemos que as lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem nos impedir de frutificar. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Enfrentamos lutas e tristezas, mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos as almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo batizadas nas águas e no Espírito Santo. São, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Amigos, eu vos digo neste dia, trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá, quando não poderemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas. Muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. A sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Obrigado, amigos, por receber esta mensagem no seu coração. O Senhor Jesus nos ajude a ter consciência de que em breve Ele, Jesus Cristo, virá nos buscar.
Você está em vivência dentro do padrão divino preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação, amigo, é individual. Que o Senhor nos ajude a ter consciência e vivência dentro do padrão divino para esperarmos a volta do Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus nos manda a respeito da sua vinda. Neste momento eu peço permissão a você para orar contigo. Soberano Deus, nosso Pai e Senhor de nossas vidas, obrigado por nos alertar da Tua palavra, Senhor, nesta mensagem, que nos lembra da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, capacita-nos a viver com vigilância, santidade e amor, preparados, Pai, para encontrá-lo. Ajude-nos a carregar o azeite do Espírito Santo em nossas vidas e a sempre dar frutos para o Teu reino e sermos servos fiéis, esperando, Pai, com alegria, a gloriosa volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amados, se você quer continuar ouvindo mensagens escatológicas a respeito da vinda do Senhor, clique na mensagem que está aparecendo ao lado do vídeo. E também inscreva-se no canal para estar recebendo todas as nossas notificações. Aperte o sininho abaixo do vídeo para estar recebendo todo o nosso conteúdo de primeira mão. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.